Método SQ3R. Entender para lembrar. O método SQ3R é uma técnica de estudo que pode ser muito eficaz na preparação para provas, ou simplesmente no aprendizado de algo novo. A técnica é simples e pode ser aplicada a todos os tipos de conteúdo. O método SQ3R, também conhecido como método Robinson, é uma técnica de leitura ativa. Seu propósito é ler e aprender de forma mais eficaz. Ela tem se posicionado no mundo como uma das mais eficientes nesses quesitos. Embora seja projetado para estudantes, o método SQ3R é adequado para quem deseja melhorar sua compreensão de leitura e capacidade de aprendizagem. O modelo foi criado por Francis P. Robinson em 1946. O nome do método SQ3R é, na verdade, uma sigla em que cada letra corresponde a uma competência específica. Examinar, survey, perguntar, question, ler, read, repetir, recite e revisar, review. Como aplicar o método SQ3R? O método SQ3R visa contribuir para o desenvolvimento da capacidade de assimilar e reter novos conteúdos. Ajuda a identificar e compreender as ideias centrais de uma leitura. Essa técnica também visa aumentar a capacidade de avaliação de textos a partir de uma perspectiva crítica. Como aplicar o método SQ3R? Isso é feito em 5 etapas, que são as seguintes: examinar, survey. A primeira etapa do método SQ3R é examinar, ou explorar. Deve ser realizada em no máximo 10 minutos, e consiste em uma abordagem superficial do assunto a ser estudado. Isso é feito lendo rapidamente itens como índice, títulos e subtítulos e destaques. O objetivo é obter informações gerais sobre o conteúdo do documento. Isso permite detectar a estrutura geral do texto e formular um primeiro mapa mental do que ele contém. É a base de todo o restante. Perguntar, question. A segunda etapa também é curta e envolve fazer perguntas a si mesmo sobre o conteúdo que você acabou de explorar. É melhor que as perguntas estejam centradas nas dúvidas que surgiram desse exame inicial. Da mesma forma, é importante identificar aqueles conteúdos que estão relacionados ao conhecimento prévio. Tudo isso deve assumir a forma de uma pergunta. Você pode escrevê-la em um pedaço de papel, na margem esquerda, e depois anotar a resposta na margem direita. Ler, read. A terceira etapa do método SQ3R corresponde à leitura ativa. Consiste na leitura cuidadosa do texto, procurando captar as ideias desenvolvidas pelo autor e os dados ou detalhes importantes da redação. Esta etapa deve ser realizada sem pressa. Na verdade, é conveniente fazer uma segunda leitura para aprofundar a compreensão do texto. Se você encontrar respostas para as perguntas da etapa anterior, o correto é anotá-las conforme indicado acima. Se houver fragmentos incompreensíveis, é aconselhável relê-los para entender melhor. É uma boa ideia tentar repetir o que está escrito, mas usando suas próprias palavras. Isso ajuda a construir o entendimento. Repetir, recite. A quarta etapa é chamada de repetição. Consiste em deixar de lado todas as notas e falar sobre tudo que lembramos do texto com as nossas próprias palavras. A ideia não é ser literal, mas traduzir o conteúdo para o seu próprio idioma. Há um suporte adicional nesta etapa, pode ser fazer perguntas críticas sobre o assunto. Além disso, é conveniente fazer um resumo geral do que foi lido. Isso não só ajuda a aumentar a compreensão, mas também a retenção. Revisão, review.
Nesta etapa do método SQ3R, o aprendizado é fortalecido. Consiste em reler o texto e revisar todas as notas a seu respeito. É a fase mais longa, idealmente, deve durar vários dias, para que possa ser memorizada melhor. Inicialmente, o método SQ3R cobriu apenas essas 5 etapas, mas depois foram adicionadas mais 2 tarefas. Registro. Consiste em anotar as ideias mais importantes. Você também pode fazer um gráfico sinótico ou um mapa conceitual. Reflita. Envolve uma reflexão sobre o material trabalhado, para fazer um juízo crítico sobre ele. Também deve estar associado ao conhecimento prévio. Vantagens do método SQ3R. A principal vantagem do método SQ3R é permitir que você aproveite ao máximo qualquer conteúdo, ao mesmo tempo em que assimila e incorpora o conhecimento que já possui. Além disso, é uma técnica simples aplicável a qualquer assunto. As vantagens adicionais do método SQ3R são as seguintes. Contribui para o desenvolvimento da capacidade de extrair as ideias principais de um texto. Aumenta a capacidade de priorizar o conteúdo. Ajuda a otimizar o tempo de leitura. Facilita a memorização. Permite adaptar a aprendizagem aos objetivos individuais. Por que escolher o método SQ3R? Um dos aspectos mais interessantes dessa técnica é que ela inclui fazer julgamentos críticos sobre o texto. Isso é muito importante, pois vai além da compreensão e incentiva a produção de ideias próprias e originais. O método SQ3R é muito funcional. À medida que é usado, torna-se cada vez mais fácil de aplicar, pois inclui apenas 5 etapas fáceis de lembrar. Quando bem usado, é uma ferramenta que economiza um tempo valioso